Assistindo aos últimos episódios dessa última e derradeira temporada de Better Call Saul na Netflix, eu confirmei uma coisa que eu já suspeitava a meu próprio respeito. Que eu gosto de verdade de uma série, que eu amo uma série quando ela acaba comigo. Tem um sem número de séries fantásticas por aí, mas muito poucas são capazes de fazer comigo, pelo menos, isso que Better Call Saul fez. Me envolver a tal ponto com os personagens que, enquanto eu estou assistindo, eu não consigo distinguir eles da minha própria vida. Eu estou sofrendo junto com eles, morrendo de ansiedade junto com eles, comemorando quando alguma coisa dá certo para eles junto com eles. É quando eles ficam importantes para mim, eles significam algo para mim muito mais do que assistir uma boa série, do que me divertir, do que me envolver só simplesmente com uma série. The Wire, Mad Men, Ozark e mais umas outras fizeram isso comigo, mas talvez nenhuma de maneira tão intensa quanto Better Call Saul. Eu acho Breaking Bad uma série excepcional e compreendo e aceito os argumentos de quem acha que ela é ainda a série superior. Eu pessoalmente discordo. Para mim, lá no começo, quando o Walter White mata de uma overdose supostamente acidental a namorada do Jesse Pinkman, porque ela estava competindo com ele pela influência sobre o Jesse, para mim ali ficou claro que não tinha mais nada para salvar no Walter e que aquela ia ser a história do caos, do tumulto, do inferno que um homem como aquele é capaz de causar à volta dele. Em Better Call Saul, a gente tem um personagem que é o oposto. É um personagem no qual, apesar de todas as falhas dele, dos crimes dele, a gente enxerga algo que está ali no começo e que vale a pena salvar. É um cerne de generosidade, de alegria com a vida, de amor por uma outra pessoa pelo qual a gente torce, mas do qual, no decorrer da série, esse protagonista fabulosamente bem escrito e fantasticamente interpretado pelo Bob Odenkirk vai se afastar cada vez mais. Better Call Saul resolve, ao mesmo tempo, em doses diferentes e com ritmo diferente de alternância, duas questões importantes. Primeiro, quem é aquele advogado que usa aqueles ternos espalhafatosos, tem um escritório que é uma piada do mau gosto, fala sem parar, enrola todo mundo com a lábia dele, que entra na vida do Walter White e, no entanto, apesar dessa aparência rasteira dele, resolve todo o império criminoso do Walter White, faz ele prosperar. Como é que a gente concilia essa inteligência, essa competência com esse aspecto exterior do personagem? Da onde ele surgiu? A segunda questão, igualmente importante, é quando tudo desabou, quando a empreitada criminosa do Walter White veio abaixo e o Saul Goodman escapou, o que foi feito dele? Na primeira sequência do primeiro episódio da primeira temporada de Better Call Saul, a gente vê ele com um aspecto muito diferente, trabalhando como gerente de um Cinnabon, uma loja de pão de canela, num shopping de Omaha, Nebraska, que no imaginário americano é o meio do nada, o lugar onde a vida vai para perder a cor. E é uma sequência em preto e branco, na qual o Saul, que agora usa o nome Gene Takovich, tem um ataque de pânico tão intenso que ele desmaia, porque ele acha que alguém identificou ele, descobriu que ele é o Saul. Ele é socorrido por um segurança do shopping e até disso, nessa última temporada, a gente vai ver que ele tirou partido, enxergou ali uma oportunidade de fazer mais um golpe. E a gente vai ver em detalhe fascinante, como o Jimmy McGill, esse é o nome de nascimento do Saul Goodman, passou de um sujeito considerado um fracassado por todos, um perdedor, um vigarista pé de chinelo, mas que aos trancos e barrancos conseguiu se formar em advocacia e passar no exame da ordem, como que ele foi evoluindo, ou evoluindo não é bem a palavra, como que ele foi se transformando até chegar à persona de Saul Goodman, advogado de
tudo quanto é tipo escuso de pequeno e grande calibre de Albuquerque, Novo México. O cerne da questão está no Chuck McGill, o irmão mais velho do Jimmy, que é um advogado brilhante, considerado uma mente privilegiada no meio jurídico e que é sócio de um grande escritório de advocacia em Albuquerque. O Chuck é tão narcisista que ele sofre de uma doença imaginária, uma manifestação física de uma psicose dele, que torna ele especial. Ele acredita piamente que ele é alérgico à eletricidade. Cortou toda a fiação da casa dele, nem sai na porta, na rua, porque só a fiação ligada nos postes já faz ele entrar em parafuso. Quem todo dia leva comida, gelo, tudo que ele precisa para ele é o Jimmy. E todo dia o Chuck humilha o Jimmy, põe ele para baixo, pisa nele e deixa bem claro que ele preferia que ele não existisse. O Jimmy ama o Chuck tem vergonha e desprezo pelo Jimmy. Daí essa necessidade voraz dele de provar que ele é bom no que faz, que ele sabe sair por cima, que ele dá a volta em qualquer um e que ele é tão esperto que ele usa a maneira como as pessoas subestimam ele para tirar vantagem delas. Logo no começo da série, o Jimmy conhece aquela que vai ser a alma gêmea dele, a Kim Wexler, interpretada pela magnífica Rhea Seehorn. A Kim é uma advogada que, como o Jimmy, se formou com muito custo, veio do nada, começou por baixo, mas está começando a se provar uma advogada de tribunal muito talentosa e muito competente. Uma coisa linda da série é que ela sinaliza toda essa comunhão entre o Jimmy e a Kim pela maneira como eles começam a conversar dia a dia, pouco a pouco, dividindo um cigarro no terraço do escritório. Nada do que aparece em cena, nada em Better Call Saul, está ali à toa. Tudo é rigorosamente pensado. Todo objeto de cena, cada palavra de cada diálogo, cada locação, cada ângulo de câmera, tudo é o símbolo de alguma coisa, ou seja, carrega consigo um significado muito maior. Fumar quer dizer várias coisas. Pode dizer que a pessoa vem de um extrato social ou cultural inferior, porque não é mais chique fumar, como foi em velhos tempos. Sinaliza também que a pessoa talvez tenha uma veia de anticonformismo e de rebelião. E é uma coisa que aparta a pessoa das outras fisicamente até, no espaço. Esse detalhe do cigarro vai assumir cada vez mais significados durante a série e vai ser o responsável pela cena mais linda, mas mais linda mesmo, do último episódio da última temporada. A Kim está subindo, mas como ela é mulher, como ela veio do lado errado dos trilhos, ela é obrigada a trabalhar muito mais, ganhando muito menos e fazendo o trabalho que os sócios mais graúdos não querem fazer. Esse senso de injustiça que ela e o Jimmy compartilham vai ser a semente, primeiro dessa amizade casual, depois de uma amizade profunda, depois de um romance e finalmente do casamento entre eles. De dia, a Kim é a advogada mais ética e rigorosa que existe. De noite, ela sai com o Jimmy para restaurantes ou bares chiques, onde eles aplicam pequenos golpes. O ganho financeiro não é o objetivo aqui, em pessoas que se acham mais do que os outros. É uma vingancinha, é uma farra e é algo que vai começar a tomar uma dimensão muito, muito maior do que deveria no correr da série. Porque é maravilhoso ver duas pessoas se entendendo da maneira que a Kim, e no caso dela com poucas palavras, porque ela é uma pessoa muito contida, e o Jimmy se entendem. Por outro lado, os dois juntos é um perigo. E o que começa como uma brincadeira arruinar a carreira do Howard Hamlin, o sócio mais atuante do escritório, que ambos sentem que injustiçou eles, passou eles para trás, botou eles de escanteio. O Jimmy e a Kim vão trazer uma tragédia para a vida desse homem, altamente desproporcional ao que ele possa ter feito com eles. A Kim fica tão enojada que ela
rompe o casamento, renuncia ao direito de advogar e vai levar uma vida completamente descolorida em uma cidade da Flórida. Ela e o Jimmy não se falam mais. Ele está vivendo como Jim Takovich em Omaha, Nebraska. Quando eu digo que nada existe por acaso em Better Call Saul, tome-se como exemplo o penteado da Kim Wexler. Durante toda a série, enquanto ela é advogada ainda, ela usa um cabelo loiro muito bem arrumado, preso num rabo de cavalo que termina num babyliss. E a Racey Horn faz usos brilhantes desse rabo de cavalo durante toda a série. Quando a gente vai encontrá-la nessa última temporada, anos depois, na Flórida, com um corte de cabelo horrível, tingido de escuro e usando roupas daquelas que se compra em supermercado, é um choque. A Kim não mudou de nome, mas ela não é mais a Kim. O desgosto dela com o que ela fez é tão grande que ela se reconfigurou numa pessoa banal, medíocre, para a qual ninguém olha duas vezes, que nunca diz não para ninguém, que nunca tem uma opinião própria. E tudo isso vai ser sinalizado por meio de, acreditem, maionese. O namorado atual dela diz que não encontrou a marca de maionese que ele queria para a salada de batata que ela está fazendo e comprou um substituto. Ninguém vai notar. E ninguém nota mesmo. Mas a Kim nota. E essa maionese vai voltar várias vezes nos diálogos e cada vez é maior o desconforto que a gente pressente na Kim. Ela não está aguentando mais essa separação entre as duas Kims. Uma das coisas mais fenomenais de Better Call Saul é a linguagem visual dela. A maneira como ela trabalha espaços negativos, vazios muito grandes, os trechos muito grandes sem nenhum diálogo e principalmente os trechos muito longos sem ação que à primeira vista pareça consequente. A gente passa um tempão acompanhando uma pessoa indo de ônibus do aeroporto para o centro da cidade. Quando ela chega no centro da cidade e vai fazer uma coisa que é decisiva para o rumo da vida dela e dos outros, a série corta. Não mostra. Em uma cena em que o diálogo é virtuosístico, a Kim vai contar para a viúva do Howard o que ela fez. Conta. Quando a viúva pergunta para ela, mas por que você está fazendo isso e por que agora? Corta. A gente não vê a resposta. Uma personagem muito importante entra nessa última temporada, uma velhinha interpretada pela gigante Carol Burnett. Como a série apresenta ela, mostrando ela fazendo compras no supermercado no carrinho elétrico dela. E daí voltando para casa nesse mesmo carrinho. Parece banal. Quando a gente olha para trás, depois de alguns episódios, a gente entende que tudo que a gente precisava saber de importante sobre essa personagem, sobre quem ela é, tá ali. O Saul Goodman, como bom vigarista, um vigarista que se dá bem, sabe ler muito bem as pessoas. Ele sabe interpretar esses sinais que a gente emite inconscientemente quando está fazendo alguma coisa trivial ou quando está sozinho com os próprios pensamentos e principalmente sabe como enxergar ali uma oportunidade para ele. A série traduz isso desde o primeiro episódio com os ângulos de câmera mais estranhos que eu já vi alguém praticar numa série. Mas esses planos bizarros, estranhos, super compostos, esses ângulos insólitos de câmera, são uma materialização de uma tese tanto do Saul quanto da série. De que não é nos momentos importantes, é nos tempos mortos que as pessoas revelam quem elas verdadeiramente são. Mas eles cumprem uma dupla função. Eles são um lembrete também de que o Saul é uma pessoa que está sempre looking for an angle, procurando um ângulo. Em inglês, isso designa uma pessoa que está sempre procurando uma maneira de tirar partido de alguém ou de uma situação em proveito próprio. Quando no começo de um dos episódios dessa última temporada a gente vê uma equipe de mudança tirando as coisas de uma casa super cafona, espalhafatosa, que certamente foi uma casa do Saul, prestem atenção em cada um dos objetos, porque ou eles já tiveram alguma importância na série, ou a importância de cada coisa que aparece vai ser mostrada mais adiante. A minha sensação de assombro e de admiração com o Vince Gilligan e com o Peter Gould, o showrunner de Better Call Saul, é imensurável.
Desde o primeiro momento, eu tenho certeza absoluta, eles sabiam tudo que tinha que acontecer na série. Todo o plano estava traçado nos mínimos detalhes. Tudo é amarrado aqui. Tudo é referência de algo que está por vir ou que já foi. E nesse vai e volta entre as coisas, nessa amarração entre as coisas, a série vai amplificando o impacto dela, o significado dela, a repercussão emocional dela e o que ela tem a dizer. E o que ela tem a dizer é: o sentimento de culpa é uma das coisas mais belas que um ser humano pode sentir. É o oposto de Breaking Bad. As pessoas hoje normalmente colocam o sentimento de culpa em contextos negativos. É algo que puxa a gente para baixo, é algo que bloqueia o nosso caminho, é um dispêndio inútil de energia. Better Call Saul argumenta de maneira linda e muito pertinente que não. A capacidade de entender a culpa que se teve e a capacidade de lamentar, pelo menos, e de preferência se arrepender dessa culpa, do conteúdo dessa culpa, é o que diferencia uma pessoa da outra. Ela é o abismo que separa o Walter White do Saul Goodman e da Kim Wexler. E quando Gene Tarkovich é desmascarado em Omaha, Nebraska, por essa velhinha que, por ser decente, ele presumiu ser uma trouxa, ele vai deixar a persona de Gene Tarkovich ali num latão de lixo imundo, que é onde ela merece ficar mesmo, porque ele quase cruzou uma linha da qual não tem volta. Ele reemerge como Saul Goodman, negocia de maneira inacreditável uma pena de 7 anos pelos crimes hediondos que ele cometeu com o FBI, diz que quer negociar ainda mais porque ele quer tomar sorvete toda sexta-feira na prisão e por isso vai entregar a Kim Wexler. E nessa hora eu morri, o chão se abriu debaixo dos meus pés. Eu fiquei mortificada, eu pensei, durante 6 temporadas esse homem me enganou, então ele não perdoa a Kim por ter dado as costas para tudo depois do que eles fizeram com o Howard Hamlin. Então ele é tão narcisista, tão insensível e tão covarde quanto o Chuck, mas não. E dá-lhe spoiler do último episódio aqui, aviso de novo. O Saul fez tudo isso para que a Kim fosse chamada ao tribunal, o julgamento dele, troca essa pena de 7 anos por uma pena de 86 anos e divide um cigarro com ela por uma última vez dentro da prisão já, numa cena em que fica claro da maneira mais tocante que eu jamais seria capaz de imaginar que a conexão deles continua intacta e ela nunca foi só fruto das circunstâncias, é amor mesmo. Esse arrependimento, essa decisão de pagar pelo que fez, é a máquina do tempo do Saul Goodman. Máquina do tempo é uma coisa citada várias vezes nos diálogos dos últimos episódios. Como não existe máquina do tempo, nem em termos teóricos, nem em termos práticos, o que o Saul Goodman tem a fazer, o que está à disposição dele é isso, é voltar até o ponto em que ele ainda era o velho Jimmy McGill e mudar a direção em que ele vai seguir. Tudo isso para poder dizer para Kim, sem palavras, você estava certa e eu não só amo você, como eu admiro você. Juro, acho que eu nunca vi nada tão lindo. É esplêndido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e inscreva-se no canal. E para dicas diárias de filmes e séries, me acompanhe nas redes sociais. Os links você encontra aqui abaixo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.